Estes 3 homens mataram Hiran Abif no ritual maçônico de 3º grau. A teoria surgiu porque eles eram chamados de os judeus, o que sugere que o assassino tinha conhecimentos maçônicos. De acordo com um livro lançado em 1975, The Ripper File, Jubilee, Jubelo e Jubalum eram chamados de os judeus. Jews, a maneira como a palavra judeu foi escrita errada, é uma completa ficção. Na história da maçonaria, estes 3 homens são, na verdade, mencionados como rufiões. Este ritual relacionado a Jubala, Jubalo e Jubalum foi deixado de lado pela maçonaria britânica em 1814. E em 1888, certamente apenas os grandes experts maçons conheceriam qualquer referência a ele. O comissário de polícia e também maçom, Sr. Charles Warren, providenciou a remoção da pichação. Uma decisão que serviu para evitar o surgimento de sentimentos antissemitas e não para encobrir algum ato maçônico. John Hamill argumenta que este é apenas o trabalho de teorias de conspiração. Foram feitos tantos estudos que até mesmo os aficionados, a não ser pelos mais bitolados, aceitam que há fatos históricos na teoria da conspiração. Tudo o que você leu sobre Jack, o Estripador, que o conecta aos maçons é pura ficção. Enquanto parece não haver conexão com a maçonaria em nenhum dos crimes de Jack o Estripador, ou nenhum encobrimento por parte da polícia, existem ainda algumas pessoas que insistem no envolvimento maçom no assassinato de Roberto Calvi. É uma comparação interessante entre o caso do Estripador e o de Calvi e a maneira como as pessoas reagiram. No caso de Calvi, por causa do jeito como foi encontrado, do fato que a máfia estava atrás dele e a polícia também, da enorme quantia de dinheiro faltando no banco, todos presumiram, e era o que parecia, que se tratava de suicídio. Mas, alguns meses depois, quando começaram a duvidar de que ele teria se matado, de repente, como no caso do Estripador, os elementos maçônicos apareceram. E pronto, foram os maçons de novo. Teorias da conspiração, como as de Jack o Estripador e Calvi, deixaram manchas na reputação franco-maçônica. Elas alimentam a suspeita pública em relação a esta organização que se reúne em encontros secretos e mantém seus hábitos em silêncio. Mas ainda não há evidência concreta de envolvimento maçom na morte de Calvi. Não acho que os maçons tiveram qualquer coisa a ver com o caso. Isso não significa que quem o matou, presumindo-se que foi assassinato, não tenha tentado fazer com que parecesse algum ato maçônico. Mas, pessoalmente, eu não acho. Não acredito que os maçons tenham tido participação. Então, quem mais tinha motivos? Admitindo-se que a máfia o matou, eles tinham 2 motivos para fazê-lo. Primeiro, porque eles perderam dinheiro por causa dele. Eles haviam confiado um valor a Calvi para que fosse lavado, e toda essa quantia evaporou com o colapso do Banco Ambrosiano. Essa é a razão mais provável. Acho que o medo da máfia era de que ele poderia confessar todos os terríveis segredos sobre eles, e, obviamente, não gostaria disso. Um dos motivos que faz com que muitos tirem conclusões precipitadas sobre o envolvimento dos maçons na morte de Roberto Calvi é a associação deles com o misterioso desaparecimento de um irmão da maçonaria. Em 1826, William Morgan, de Nova York, é um maçom novato que espalha que está prestes a publicar um livro revelando os segredos mais profundos da Irmandade. Ele foi trancado na cadeia com a alegação de ter roubado a camisa e a gravata de um homem e por não pagar uma dívida de $2,60. De repente, alguns homens chegam à cidade, pagam sua fiança e levam William Morgan embora à força. Seus raptores eram maçons. Ele foi forçado a entrar na carruagem e partiu gritando: "Assassinato! Assassinato!" Não sabemos o que aconteceu depois. Seu corpo nunca foi encontrado, mas o evento tomou repercussão e a reação foi grande. Esse é um grupo dentro de um grupo, um governo dentro de um governo. Homens agindo nos bastidores, matando. O que eles estão fazendo? E a partir dessa atitude não autorizada tomada por maçons locais na Batávia, Nova York, uma onda anti-maçonaria varreu o país. A wave of anti-masonry swept the country.
A histeria multiplicou-se e as 228 lojas maçônicas de Nova York lentamente diminuíram para apenas 45. Havia jornais que se declararam anti-maçonaria. Seu objetivo era expor os terríveis tentáculos que a Irmandade havia espalhado pela sociedade e estava usando para estrangular. Bom, não tenho certeza sobre o que os maçons estariam estrangulando. Talvez liberdade de expressão, talvez, não sei. Mas eles estavam lá, fazendo coisas ruins. Muito do juízo falso feito dos maçons vem de livros anti-maçonaria. Nenhum deles mais inventivo do que os de Léo Taxil, autor e um dos maiores abastecedores de mentiras sobre a maçonaria de todos os tempos. Tem havido todo tipo de embuste, como um fabricado por Léo Taxil no século XIX, onde ele apresenta uma incrível teoria da conspiração sobre como os maçons estavam trabalhando para dominar o mundo ao lado do diabo. Em 1881, Taxil juntou-se a uma loja maçônica, mas foi rapidamente expulso por causa de problemas com a lei, acusado de plágio. Depois, ele direcionou seus talentos literários contra a maçonaria, escrevendo um livro afirmando que os maçons faziam orgias, matanças em rituais e até mesmo adoração ao demônio. Léo Taxil desenvolveu uma literatura inteira alegando que maçons eram anticléricos e que as cerimônias eram como missas satânicas. Então todos começaram a investigar e ele organizou uma reunião pública, desculpando-se, dizendo que estava brincando. Esse tipo de rumor dura até hoje, principalmente em lugares como a internet, onde você pode achar todo tipo de variação da teoria da conspiração. Combina com o talento da rede para o exagero e informações erradas. Autores populares como Dan Brown ajudaram a alimentar o apetite público por teorias da conspiração. Se eu fosse um romancista como Dan Brown e precisasse de uma boa trama e de uma organização que tivesse divisões em vários lugares, que estivesse inserida em uma história de mistério e segredo, não poderia escolher nada melhor do que a maçonaria. Dan Brown é interessante. O mais interessante é que somos os heróis e não os vilões, que todos esperam que sejamos. É uma situação curiosa que a maçonaria tenha sido usada tantas vezes por autores populares para promover uma teoria em particular. Não estou dizendo que é errado, mas é curioso que os maçons nunca tenham sido perguntados se o que estava escrito era correto. Geralmente não é. Apesar dos maçons esperarem acabar com as teorias de conspiração, abrindo suas portas à mídia e ao público, será sempre difícil limpar completamente seus nomes. Master Italian craftsman, nearly 2.5 years to complete. Antes de Roberto Calvi ter sido encontrado pendurado debaixo da ponte Blackfriars em 1982, havia especulação de que ele se envolvera com a máfia. Os seus assassinos ou prováveis assassinos eram basicamente 4 das pessoas envolvidas com a fuga de Roma para Londres. E mais, um mafioso que é considerado quem encomendou sua morte. E o próprio assassino, aquele que executou o crime. Convenientemente, ele morreu há 5 ou 6 anos e, portanto, não pôde dar depoimento. Sabemos que Roberto Calvi foi morto e que não foi suicídio. As evidências são muito fortes e esmagadoras para supor qualquer outra conclusão, e havia uma conspiração para matá-lo. Entretanto, isso não é tudo. Um dos principais suspeitos é Pippo Calo, um homem conhecido como o Caixa da Máfia. Atualmente, ele cumpre prisão perpétua na Itália por crimes não relacionados com a máfia. Calo alega ter planejado a morte de Calvi porque estava preocupado com o que ele iria revelar, segredos prejudiciais à polícia italiana e à instituição religiosa. Acho que esse caso é como um caleidoscópio, porque existem vários pedacinhos de mosaico e um padrão. Um deles são os políticos italianos, outro era o Vaticano, um outro era a máfia e então a maçonaria.
Você pode misturar esses pedaços do jeito que você quiser e eles vão se encaixar de uma maneira nova para você. Por isso parece um caleidoscópio e continua